porque agora nós vamos falando que pesquisadores da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, do campus de Três Lagoas, concluíram um estudo que aponta as causas de degradação do córrego da Onça. O levantamento mostra que o curso da água sofre com assoreamento, poluição e descarte irregular de lixo e alerta para riscos ambientais e até estruturais. Acompanhe na reportagem. O córrego da Onça, que no passado era um rio com água o ano todo, servia para lazer da população. Hoje enfrenta um cenário crítico. Pesquisas da UFMS revelam que o crescimento urbano provocou o acúmulo de sedimentos e entulhos no leito, principalmente no trecho entre os bairros Nova Três Lagoas e Real Parque. Então, anos atrás a gente realizou um estudo, inclusive foi encampado, né, inicialmente pelo professor Edson, justamente para a gente entender a dinâmica do córrego da Onça e entender como é que foi a evolução dele no sentido de chegar nas condições que ele chegou atualmente, que é um canal, né, praticamente sem água, pelo menos nesse trecho na área urbana de Três Lagoas, que ele encontra sem água em alguns momentos do ano, ele apresenta-se com água, mas a gente queria entender como é que se deu essa evolução, o que aconteceu e justamente para encontrar as causas, né, dessa situação que o rio se encontra, que é um rio com águas eventualmente, diferentemente como era no passado, tem relatos que era um rio que fluía água o ano todo, um rio que tinha peixe, que as pessoas nadavam, etc. Então era para entender um pouco mais essa evolução. Logicamente a gente já tinha a hipótese de que os efeitos, né, disso aqui, né, isso que a gente está vendo hoje, foi causado pela ampliação da cidade, que era o possível causador. E realmente nós entendemos que além de pegando imagens de satélite comparativamente de um ano ao outro, foi possível enxergar isso, que a cidade de Três Lagoas foi injetando sedimentos, né, esse material que tem areia solta nos bairros da cidade, todos são canalizados porque o córrego da Onça hoje serve como um sistema de escoamento das águas pluviais de Três Lagoas, né? Então ele faz parte hoje do sistema de escoamento das águas pluviais. Só que junto com as águas vem todo esse material de dentro da cidade. Atualmente o córrego da Onça se encontra assim, totalmente assoreado. O local que era para servir como escoamento de águas pluviais, hoje, além de areia, tem também esgoto sendo despejado. E esse material que vinha de dentro da cidade, as areias, etc., elas foram se acumulando nesse ponto aqui, que após a saída do córrego da Onça do sistema de canalização, que ele, né, o córrego da Onça tem sua nascente principal na Lagoa Maior. Então, a partir do momento que o córrego da Onça sai da Lagoa Maior, ele é canalizado até chegar nessa área aqui, entre os bairros Nova Três Lagoas e o Real Parque. Então, esse trecho é onde os sedimentos se acumularam, né, ao longo dessas últimas décadas e a partir daqui, após a BR-262 e mais especificamente depois da linha do trem, o rio apresenta-se água normalmente, né? Praticamente o ano todo com água, justamente mostrando que esse ponto virou um ponto de depósito de sedimentos, né, da cidade, e esses sedimentos parados aqui a gente não consegue mais enxergar a água. Na verdade, a água deve estar aqui. Só que ela está em profundidade, porque houve o assoreamento desse trecho do córrego da Onça, justamente devido ao escoamento dos sedimentos e das águas, né? As águas trazendo sedimentos e acumulando nesse ponto aqui do córrego da Onça. Outro agravante é o lançamento de efluentes tratados no córrego, que muitas vezes está seco no ponto de despejo. Sem fluxo de água para ajudar na depuração, o local acumula contaminantes e mau cheiro. Isso, justamente, porque um pouquinho acima aqui, onde nós estamos, nós temos uma estação de tratamento de esgoto, que é comum que as estações de tratamento de esgoto, após tratar o esgoto, injete seus efluentes nos rios, tá? Então isso não é estranho para nenhuma cidade. Contudo, tem que ser a ideia de que tem que ter água, é um rio com água fluindo, justamente para ter o processo de depuração, né? Mesmo que lentamente, num córrego pequeno, mas a ideia seja essa. Só que a situação atual é que nós temos uma estação de tratamento de esgoto que, quando injeta o esgoto no córrego da Onça, o córrego da Onça está sem água. Então, o que acontece é um local onde está sendo injetados os efluentes, né, do esgoto de Três Lagoas, de parte de Três Lagoas, numa área onde não tem água, não tem rio fluindo para ajudar o processo de depuração. Então, é um acúmulo, né, de contaminantes naquele ponto que, se não tiver água para fazer o processo de depuração,
o tratamento, né, esse saneamento da cidade como um todo não está sendo bem feito, acaba não sendo bem feito justamente porque não tem água. E acaba gerando mau cheiro também. Sim, não, além do mau cheiro, a gente pode ver que não é só o esgoto, né? A quantidade de lixo que a gente encontra no entorno do Córrego da Onça, seja nessas duas margens que a gente chega aqui no entorno da rodovia, da 262, é muito lixo, é muito lixo. Tem lixo tanto que é trazido justamente para o período da chuva, das águas, que traz esse lixo, e outra parte que infelizmente a população ainda vem aqui, faz descarte incorreto de sacolas, enfim, tem muita coisa aqui que... Enfim, já chegamos a ver geladeira, já chegamos a ver fogão, tinha de tudo aqui, pneu, enfim, é uma judiação muito grande isso aí. A interrupção da conexão entre a Lagoa Maior e o Córrego da Onça em determinados períodos do ano e a ausência de recarga do lençol freático contribuem para o fenômeno de desperenização do local. O Córrego da Onça, então, ele tem essa bacia hidrográfica, a gente fala que a bacia hidrográfica do Córrego da Onça, ele tem a sua nascente na Lagoa Maior e ele tem uma conexão com a Lagoa Maior, mas nem sempre essa conexão de forma superficial ela acontece, porque existe um controle ali onde as águas atravessam da Lagoa Maior e entram no Córrego da Onça. Então o Córrego da Onça, em fases do ano, ele perde essa conexão com a sua nascente principal e por conta da tubulação, que essa parte é canalizada do Córrego da Onça, não permite que também as águas do lençol freático, né, elas entrem no córrego para poder fazer com que esse córrego permaneça com mais tempo com água. Então a gente não tem abastecimento de água natural e isso gera, acumulado com o sedimento, o que nós chamamos de desperenização dos córregos em áreas urbanas. Justamente porque não tem mais infiltração de água, esses rios não são abastecidos pelas águas, então os rios perdem a sua capacidade de ter água o ano todo. Três Lagoas deve ser contemplada com 76 milhões de reais do novo PAC para obras de drenagem. Os recursos, conforme os projetos apresentados pela Prefeitura, devem ser utilizados na revitalização do Córrego da Onça e melhorias no Jardim Brasília. O professor da UFMS acredita que a recuperação é possível, mas exige tempo e planejamento. A gente fala o seguinte: a parte canalizada é uma parte canalizada muito antigo, do ponto de vista de engenharia, me parece que não é muito funcional hoje querer revitalizar o Córrego da Onça nesse trecho canalizado. Mas acredito que do trecho não canalizado, né, que é essa parte do bairro da Vila... Isso, para cá, né, sentido Rio Paraná, que é para onde essas águas têm que chegar, acredito que uma revitalização possa proporcionar que a gente, ao longo do tempo, a gente tem que ter um pouco de cautela, que a gente sempre quer que vamos resolver isso, ano que vem vamos ter esse rio fluindo com as suas águas. Não, isso leva um tempo. Os sistemas naturais, eles precisam de um tempo também para adaptação e para uma nova realidade, mesmo que vai precisar de intervenção, de serviços de engenharia, etc. Mas eu acredito que, vamos pensar, eu gosto de falar que talvez daqui a uns 10 anos a gente possa ter, por exemplo, um córrego com água quase o ano todo, a gente possa ter parques lineares, por exemplo, áreas de lazer para a população, né? Que o ideal seria o quê? Uma revitalização e não uma proposta de uma obra de intervenção mais na área de engenharia, que seria apenas uma canalização, né? E isso tudo, o Córrego da Onça sumir de vez aqui da cidade. Acho que o Córrego da Onça ele é importante, as populações mais antigas da cidade que usavam esse rio, acredito que muitos tenham o sonho de rever o Córrego da Onça como ele já foi um dia no passado.